Acaba de ter início a audiência pública da Comissão de Esporte, Lazer e Cultura. Nesta audiência, o Clube Atlético Mineiro será homenageado pelos seus 104 anos de fundação. Quem tem a palavra neste momento é o presidente da Comissão de Esporte, deputado Marques Abreu. Vamos acompanhar. A finalidade da reunião, a presidência interrompe os trabalhos ordinários da comissão para discutir em reunião de audiência pública a comemoração dos 104 anos de história do Clube Atlético Mineiro, completados no dia 25 de março de 2012, e discutir e votar proposições da comissão. Foram convidados para a nossa reunião o secretário de Estado de Esporte e da Juventude, Braulio Braz, estamos aguardando, Rafael Rangel Ribeiro, historiador e chefe do Departamento de Tratamento, Pesquisa e Acesso do Arquivo Público da cidade de Belo Horizonte. Peço, por gentileza, que componha a mesa conosco. Também foi convidado o presidente do Clube Atlético Mineiro, Alexandre Calil. Estamos aguardando da mesma forma que o Braulio Braz. E também o Emerson Maurílio Santos Pereira, presidente do Centro Atleticano de Memória, representado hoje por Walter José Pereira, vice-presidente do Centro Atlético de Memória. Por favor, senhor Vavá, senta aqui conosco na mesa. A reunião é fruto de uma solicitação do deputado Rogério Correia, no qual os atleticanos da casa, André Quintão, o deputado André Quintão, Gustavo Valadares, Carlinhos Moura e esse deputado que vos fala, assinamos em conjunto para a comemoração dos 104 anos da história do Clube Atlético Mineiro. Está aguardando a presença ainda dos outros membros, né, que compõem esse requerimento. No momento, eu cumprimento a todos, agradeço a presença dos atleticanos presentes na casa, né? É sempre um prazer recebê-los para comemorar os 104 anos do Atlético, clube centenário, no qual eu tive o prazer e a honra de participar por mais ou menos 8, 9 anos, o André Quintão. Na oportunidade, eu lembro, nosso diretor era o Vavá, que está aqui do nosso lado esquerdo, né? Cheguei naquele ano com muitas desconfianças, né? Magrinho, né, Vavá? Mas deu certo depois, né? Para celebrar a grandiosidade do clube, parabenizar os atleticanos, os torcedores, que é, sem dúvida nenhuma, razão da existência desse clube, da grandiosidade, o torcedor que é o verdadeiro combustível que move essa instituição. Foi assim percebida por mim logo aqui quando pisei em 97, ainda com muitas dificuldades na oportunidade, né, Vavá? Sem um centro de treinamento adequado, né? A gente dizia na oportunidade que o Atlético ia muito mais na raça, na vontade, do que com uma estrutura certinha, né, para se fazer um grande trabalho. E hoje o clube conta com um centro de treinamento que é referência nacional e até mundial, e fatalmente vai abrigar uma das seleções aí na Copa de 2014, tal a grandiosidade daquele centro de treinamento do Atlético. Eu costumo descrever 3 tipos de atleticano, né? Tem o atleticano que ele já nasce atleticano, que ele passa do vô para o pai, do pai para o filho, e esse, de repente, é o mais comum, né? Já está dentro da casa da pessoa, toda a sua paixão, todo o seu amor pelo Clube Atlético Mineiro. Tem aquele que é o indeciso, né, André? Que ele vai no Mineirão ainda sem saber para qual time vai torcer, mas vendo aquele amor daquela massa pelo seu clube, ele já sai de lá convencido que ele vai ser atleticano pelo resto da vida. E tem também os que se transformam atleticano. Esse, de repente, eu me enquadraria, como também se enquadraria o Valdir Todinho, que está ali atrás, né? Que nos adotam e nos enche de orgulho de vestir aquela camiseta
por tantas vezes naquele Mineirão lotado. Mineirão lotado que é sempre uma satisfação enorme. Eu cheguei a jogar ali, até para registrar, né, para mais de 100 mil pessoas. E eu posso dizer com toda franqueza que não existe torcida mais bonita no mundo do que a nossa torcida atleticana. Chegando aqui hoje, eu gostaria até de deixar uma historinha para vocês aí, que aconteceu comigo em 2010, no meu último momento enquanto atleta do Atlético, na final do Campeonato Mineiro, onde eu tenho um menininho na época com 10 anos. Para quem não sabe, eu fui abordado ali hoje na saída do meu prédio, ali do outro lado da rua, para vir aqui para a reunião. Ele até me perguntou como foi aquele gesto de botar a camisa no pau da bandeirinha, né? E aí, é até legal para deixar registrado que foi um momento onde o meu filho de 10 anos, Rafael, que não me viu no auge aqui no Atlético, pois era muito bebê, né? O meu auge, todos lembram, foi em 2000, 2001, 99, quando a gente deixou realmente nosso nome marcado na história do clube. Eu saindo de casa para ir para a concentração, para o jogo contra o Ipatinga, o Rafael acordou de manhã para me fazer uma cobrança, ele com seus 10 anos, falou: pai, se você fizer um gol na final, porque a vida de atleta, a cobrança já começa dentro de casa, né? O filho já cobrando. Ele falou: pai, se você fizer um gol, você faz uma comemoração diferente, faz uma dancinha igual os meninos da vila, né? E eu olhando para ele, quieto, deixei essa recomendação dele dentro da minha bolsa e fui para a concentração e pensando como é que o seu pai, já com 37 anos, vai fazer uma dancinha da bundinha. Ia ser meio que esquisito, né, André? E eu levei isso para mim, para o jogo, e na oportunidade, no início da partida, eu ali no banco de reservas, já olhando também um pouco ali na frente, já ao final da minha carreira, de repente seria um dos meus últimos momentos com a camisa do Atlético. O jogo passava, veio o segundo tempo, e eu não entrava na partida, veio os 30 minutos, 35, de repente o Luxemburgo me chamou para entrar na partida. Eu, como numa empolgação de um menino ainda de 20 anos, né, dei um sorriso, fui, porque eu queria participar daquele momento, e entrei rapidamente no campo. E no primeiro momento, primeiro lance meu, com a bola no pé, eu consegui fazer uma jogada que era uma característica, né, de giro para o lado do campo. Chamei uma tabela com o Ricardinho, ele deu um passe açucarado por cima da defesa, e o goleiro titubeou no lance, e eu consegui fazer o gol com um toquinho bem de leve, né, tirando do goleiro. E, no momento, me veio a imagem do Rafael, né, de fazer uma comemoração para marcar para a vida dele, né? E, num gesto meio que, de repente, eu tirei a camiseta, fui em direção ao pau da bandeirinha, coloquei ela no mastro, ergui o instrumento como se fosse realmente erguendo a bandeira de uma nação que me acolheu e me recebeu de uma forma tão carinhosa aqui no estado, né? No final, não ficou marcado só para ele, eu encontrando depois seus olhos cheios de lágrimas, bem emocionado. Na verdade, acabou ficando marcado para todo atleticano, né, todas as pessoas que gostam do atleticano e do Atlético, e me receberam de uma forma tão carinhosa. Gostaria só de deixar registrado isso para vocês, até para guardar, era um sentimento que eu guardava, né? Para um ou outro eu externei, mas nesse momento de comemoração, eu gostaria de dividir com vocês, já que realmente foi uma fase, uma oportunidade que marcou os meus 9, quase 10 anos aqui no Atlético, quase 400 partidas, quase 150 gols. Então, realmente foi marcante. Queria registrar aqui a presença do Daniel Nepomuceno, vice-presidente do Atlético, está representando o clube. Seja muito bem-vindo. Gostaria de passar agora a palavra ao nosso ilustre deputado André Quintão, para suas ponderações iniciais também. Ele que também assinou junto conosco o requerimento, né, de ideia do Rogério Correia, no qual ele dividiu com os outros deputados, os atleticanos da casa. Então, com a palavra, o deputado André Quintão. Bem, boa tarde a todos os presentes, telespectadores que acompanham essa
audiência comemorativa aos 104 anos do Clube Atlético Mineiro. Cumprimentar o presidente da comissão, deputado Marques. Bom de plenário e bom de bola. Gostaria de cumprimentar os demais deputados, o deputado Fabiano Tolentino, cumprimentar o vereador também brilhante, e aqui representando o presidente do Clube Atlético Mineiro, Daniel Nepomuceno, que é também vice-presidente do Atlético, cumprimentar o senhor Emerson Maurílio, que é o presidente do Centro Atleticano de Memória, o senhor Walter, né? Walter, que está aí representando o Emerson, que é vice-presidente, né? É Vavá que o Marcos... Vavá, né? Então, cumprimentar aqui o Vavá, estamos entre amigos, que é o vice-presidente do Centro Atlético, representa o Emerson, e também o Rafael Rajão, que é historiador e chefe do Departamento de Tratamento, Pesquisa e Acesso do Arquivo Público da cidade de Belo Horizonte, além de todos os representantes aqui também, torcedores, cidadãos de BH que acompanham essa audiência. Muita gente pode se perguntar o motivo, né, e por que a Assembleia hoje está fazendo essa audiência. Nós teríamos muitos motivos. O aniversário, por si só, do Atlético já seria suficiente, pela importância que o Atlético tem no cenário não só de Belo Horizonte, Mineiro, mas no cenário nacional. Nós ouviremos aqui os convidados, e quando a gente vê a história do Atlético, a história do Atlético praticamente se confunde com a história de Belo Horizonte, e o Atlético hoje é uma instituição que vai muito além do futebol em si ou do time em si. O Atlético é uma instituição presente na vida de milhões de mineiros, de mineiras, e, portanto, nós não poderíamos deixar que esse aniversário passasse também sem uma manifestação, chegando também o deputado Rogério Correia, que é o autor do requerimento. Nós não poderíamos deixar essa data passar sem uma manifestação da Assembleia. E quis o destino que hoje, nessa manifestação pública da Assembleia, este evento seja presidido exatamente por um daqueles atletas que mais marcaram a história do Clube Atlético Mineiro. Porque o Clube Atlético Mineiro tem, entre suas características, e todo jogador que assume essa característica cai no coração da torcida do Atlético, é exatamente o amor, a paixão, a dedicação, a entrega. Essa é uma característica da torcida, e por isso, Marcos, que ela se identifica com aqueles jogadores que, em campo e fora de campo, é bom que se diga, e fora de campo, também deem esse exemplo de amor e dedicação. Mas essa data comemorativa ocorre também num momento fundamental para o país. O país está à beira, próximo de uma Copa do Mundo, um fato muito importante, de uma Olimpíada, e nós sabemos que Belo Horizonte e o Estado de Minas Gerais vão cumprir, com certeza, um papel de destaque, recebendo seleções, sediando, se tudo der certo, seleção brasileira também aqui, nas fases posteriores do início da Copa do Mundo. E nós sabemos que, mais do que o evento em si, nós devemos aproveitar esses eventos para criar uma consciência em torno do esporte. Daí a importância do Atlético nesse sentido. Quando você coloca na cabeça de uma criança, de um adolescente, de um jovem, esse amor, esse gosto pelo esporte, com certeza esse jovem que pratica esporte, esse jovem que vai cuidar do seu corpo e da sua mente para praticar o esporte, não só o futebol, com certeza é um jovem que vai ficar mais distante do mundo das drogas, é um jovem que vai ficar, com certeza, com um espírito de sociabilidade maior.
Então, o esporte, e particularmente o futebol, tem uma importância muito grande. Então, quando a Comissão de Esportes foi criada, e o Marques tem presidido com muita competência essa comissão, realiza audiências para discutir a parceria dos estádios, né, com os clubes mineiros, quando discute e visita para saber o ritmo das obras da Copa do Mundo. Vamos fazer um outro debate, deputado Marques, que eu já estou entrando também com um requerimento importante. Tem um grupo que está discutindo, Daniel, a questão da sustentabilidade social da Copa do Mundo. É olhar a Copa do Mundo não só pelas obras de mobilidade urbana, pelas obras dos estádios, mas também a preocupação com o que ela vai deixar de qualificação profissional, de renda para os mais pobres, de evitar que ocorram medidas higienistas que afastem aquelas pessoas que vivem, né, do centro, o comércio, para ter uma estética, né, que atenda aos interesses de quem vem de fora, mas que não atenda ao interesse e oportunidade de renda para as pessoas que aqui sobrevivem. Então, nós temos que também aproveitar esse momento pré-Copa e pré-Olimpíada para que o esporte, no seu conjunto, tenha uma maior presença na vida de cada brasileiro. E aqui também, fazendo um registro, a gente tem que fazer. O esporte é para unir, não é para desagregar. É muito lamentável, né, o episódio que ocorreu ontem lá em São Paulo, né, quer dizer, isso afasta o torcedor do campo, né, não é isso que a gente quer. Felizmente, a gente tem empreendido um grande esforço nesse sentido aqui em Minas Gerais, né. Lógico que não dá para controlar tudo, né? O ser humano, às vezes, né, tem também seus desvaneios, né? Mas nós temos, principalmente as torcidas, né, as organizadas, mas também os dirigentes, as autoridades, né, de fazermos todo o esforço possível para que a gente promova, no seio do esporte, a cultura da paz, né? Esporte não combina com violência. Então, nós precisamos sempre também difundir essa bandeira da paz. E é como o deputado e grande atleta Marques disse, né? Não há coisa mais bonita, não há coisa mais empolgante, não há exemplo maior de força popular do que a torcida do Clube Atlético Mineiro, né? Então, é essa marca, né, do amor, da paixão, da garra, que a gente quer celebrar nesses 104 anos, né? Desejando muito êxito, Daniel, transmita ao nosso presidente Alexandre Calil, filho do querido e saudoso Elias Calil, que montou, viu, Marques, final da década de 70, mas início da década de 80, um dos melhores times, né, com memoráveis jogos contra o Flamengo. Infelizmente, não tivemos, né, a vitória que esperávamos, mas, de fato, o Elias Calil construiu, né, e agora, com o filho Alexandre Calil, a gente espera que o Atlético volte também a ter essa presença mais ativa no cenário nacional. Então, eu cumprimento o Marques, o deputado Rogério, o deputado Fabiano, e a Assembleia não poderia deixar, de forma alguma, esse momento aqui em Minas Gerais sem esse registro. Um registro de respeito, um registro de alegria, mas, sobretudo, esse registro de aproveitarmos essa oportunidade em que o Brasil estará no cenário mundial para que o esporte ganhe mais força e mais vida em nosso país, principalmente entre as crianças e os jovens, sob a égide da cultura da paz e afastando de vez essa terrível epidemia da droga que assola o nosso país. Muito obrigado. Obrigado, André Quintão. Registrar a presença aqui do nosso ilustre deputado Fabiano Tolentino, Rogério Correia, no qual passa a palavra ele, que é o idealizador dessa audiência pública, né? Então, com a palavra, Rogério Correia, por favor. Obrigado, Marques, deputado Fabiano Tolentino, André Quintão. Em nome deles, saudar, né, todos os nossos colegas deputados, agradecer também a presença do Rafael Ribeiro, que veio aqui representando também o Departamento de Pesquisa e de Arquivo Público da cidade de Belo Horizonte. Agradecer a presença. Foi um pouco da nossa ideia que eu vou passar daqui a pouco dessa reunião. Agradecer também
o senhor Walter José Pereira, vice-presidente do Centro do Atleticano de Memória. E agradecer também a presença do Daniel Nepomuceno, representando aqui o Alexandre Calil, ele que é nosso vice-presidente do glorioso Clube Atlético Mineiro. Eu queria, em primeiro lugar, saudar também o público presente, os telespectadores da TV Assembleia, uma saudação especial ao doutor Lincoln, que, na verdade, Marcos, foi quem foi o idealizador real da reunião. O doutor Lincoln é um atleticano não apenas fervoroso, mas também um estudioso da história do Atlético, do fenômeno que o Atlético significa do ponto de vista de massa, um fenômeno social importante. Ele é quem me ligou e me cobrou, olha, você está aí com essa turma grande atleticana, a maioria, claro, dos deputados, e não vamos fazer uma homenagem aos 104 anos do Atlético, uma discussão dentro da Assembleia Legislativa, e propôs que nós pegássemos um pouco essa viés do sentido social e da representação social que tem o Atlético enquanto clube para esse fenômeno de massa que existe no estado de Minas Gerais. A torcida atleticana é sempre acompanhada de bons adjetivos, né? A mais guerreira, a mais vibrante, a mais, enfim, que empolgante, a que atende ao time de maneira sempre positiva. Então, essas qualificações que a torcida do Atlético tem, isso precisa de ter um estudo, um fenômeno, o porquê disso, explicações sempre há. E nós, então, ficamos de fazer essa homenagem nesses 104 anos do Clube Atlético Mineiro. E, é claro, isso teria que ser feito com alguns deputados que, assim como eu, são também fãs de carteirinha e de arquibancada. O caso do André Quintão, nós sempre nos encontramos no Mineirão, e desde muito tempo, desde vereadores, e antes, né, André? Desde que conhecemos, sempre nos encontramos também pelas arquibancadas. Eu sou da época em que o futebol, a gente assistia 125 mil, 130 mil pessoas no Mineirão, e a arquibancada era toda de cimento, o Mineirão tremia, e a gente tinha um entusiasmo, uma empolgação muito grande. O futebol está ficando meio chato, né? As restrições são tão grandes que isso está tirando um pouco aquela paixão de ir ao campo, de sentir o estádio, o tremor dele. Isso dá a gente saudades, né? E está ficando meio burocrático, né? As restrições são tão grandes. Não é que, às vezes, não tenha que ter, mas a atitude de alguns e a falta de planejamento acaba tirando um pouco do entusiasmo e da paixão que a gente já cansou de ver pelas arquibancadas. Mas fenômenos, como o André Quintão lembrou ontem, o acontecimento, né, o desastre de ontem no Corinthians e Palmeiras, inclusive com a morte de um torcedor, outro em estado grave no hospital, acaba colocando tantas restrições ao esporte, e também o interesse econômico, que acaba prevalecendo sobre a paixão, acaba fazendo com que o futebol perca um pouco do seu entusiasmo, do ponto de vista da torcida. Então, isso precisa ser resgatado. Não é que, com o avanço do conforto nos estádios, etc., tenha que se diminuir a participação do torcedor e da torcedora no campo. Pelo contrário, isso devia engrandecer, fazer com que mais pessoas quisessem ter acesso ao estádio. Então, isso nos preocupa. O estádio tem tido tanta restrição que essa paixão acaba sendo diminuída. Mas é claro que a gente se lembra com muita saudade dessa época, 120, 130 mil pessoas no Mineirão, era algo, né, da arquibancada, até é fato que meio perigoso, era só arquibancada de cimento, não tinha separação de nada, mas os acidentes que ocorriam também não eram lá, talvez tão graves quanto agora, que tem tantas restrições. Então, há algo aí a ser estudado também nesse procedimento. Somente diminuir o número que frequenta, aumentar os preços, isso não tem resolvido o problema da violência e do risco. Então, isso tem que ser pensado de maneira mais equilibrada, né? Como garantir essa presença da massa nos estádios e, ao mesmo tempo, garantir também a segurança, o conforto. Acho que as duas coisas, uma não se contrapõe à outra. Nós precisamos estudar um pouco essa questão. Mas foi o doutor Lincoln quem, então, chamou a atenção, eu dizia, para o aspecto da necessidade de nós comemorarmos aqui esses 104 anos do nosso Clube Atlético Mineiro.
E, é claro, já lembrou também o André, que ainda tivemos a sorte, ou não a sorte, né? Tivemos também a oportunidade, melhor dizendo, de ter o Marques como nosso presidente da comissão, e que tantas alegrias nos deu nas arquibancadas e a massa atleticana, presidindo também essa reunião. Então, quando o Lincoln me convidou a fazer um esforço para que marcasse essa audiência, eu logo procurei o Marques, o André também, o Gustavo Valadares, né, o Fabiano Tolentino, que aqui está, e outros, que prontamente assinaram também o requerimento para que nós fizéssemos essa discussão e essa homenagem aqui na Assembleia Legislativa. São 104 anos, o time mais antigo de Minas Gerais, e eu acho que isso aqui é só um aquecimento, né? Ano que vem, Marcos, são 105 anos, aí nós vamos fazer como se diz, uma festa de arromba, né? Já vamos começar a planejar desde já os 105 anos do Atlético aqui na Assembleia Legislativa, com muita empolgação, muito entusiasmo. Mas hoje, vamos dizer assim, um bate-bola, para que a gente possa conhecer um pouco dessa trajetória, dessa história, estudar um pouco esse fenômeno que é o Clube Atlético Mineiro. E eu termino, então, agradecendo, né, os convidados, mais uma vez, e agradecendo a presença do que aqui estão e nossos telespectadores da TV Assembleia. Eu recebi muito Twitter, mensagem no Facebook, vocês também devem, evidentemente, ter recebido, parabenizando, e muitos estão nos acompanhando essa homenagem ao Atlético Mineiro que estamos aqui hoje fazendo. Então, muito obrigado pela presença, que a gente tenha uma boa reunião. Obrigado, deputado Rogério. Rogério, André, que então, realmente, de fato, eu já encontrei na Arena do Jacaré, Rogério com os filhos dele, mas o Rogério mais contido, né, Rogério? Os seus filhos ali no corredor, né, entusiasmados, né, aquele juiz passando a mão no nosso galo, né? São tão radicais, estavam xingando até o Neymar. Falei, pelo amor de Deus, aí também não, né? Mas tão atleticanos, estavam xingando o Neymar no jogo do Santos. Eu falei, da juventude mesmo. Né? Mas, bacana. Só para registrar, a gente não podia deixar de lembrar do senhor Vicente Mota, né? O Vicente Mota foi o autor do hino atleticano que nos emociona a cada cântico no Mineirão, no Independência, ou na Arena do Jacaré, né? E consegue empurrar sempre o nosso time ao ataque, né? Então, está aqui o registro ao Vicente Mota, né? Grande autor do nosso hino do Clube Atlético Mineiro. Passando agora a palavra ao Daniel Nepomuceno, vice-presidente do Atlético. Por favor, Daniel. Muito obrigado, Marques. Queria, primeiramente, mais uma vez, parabenizar essa comissão, que, com muita honra, vem aqui representar o Atlético. O Alexandre Calil fez aniversário ontem também, ele faz aniversário no dia 25 de março. Estava viajando, retornou hoje. Inclusive, vamos cantar um parabéns surpresa para ele, se ele não estiver ouvindo ao vivo, daqui a alguns minutos. Mas dizer que se sentar numa bancada de parlamentares atleticanos e que toda vez olham e falam do Atlético com verdadeiros torcedores e trabalham em defesa do time, como também, né, o esporte como um todo, é muita satisfação que a gente vê esse requerimento do deputado Rogério Correia, porque para não deixar passar em branco, né? A gente está falando, nós estamos hoje falando realmente do assunto que a maioria das pessoas no estado e no país gostam e têm o prazer de discutir e comentar, que é o futebol, né? Eu poderia, essa audiência, acho que ela tinha que ter prazo mais de dias, Marcos, porque se a gente começar a falar das histórias do que é ser atleticano, nesse momento que eu não queria nem falar, queria escutar só os seus melhores momentos, já daria uma audiência excelente. Mas, eu falando agora, né, como parte da diretoria do Atlético, se tem algo que mudou muito a minha vida foi passar de torcedor para diretor. E aí eu falo para todos os telespectadores aqui presentes, queria cumprimentar também o Lincoln e o Fael, a camisa 12 do Atlético, né, pessoas que não só torcem, mas participam da vida do Atlético de uma maneira muito positiva. Está aí o exemplo de torcida que a gente quer estar sempre do lado do clube. Mas voltando a essa diferença entre a torcida e a diretoria.
Talvez o Marcos, como atleta, sentiu isso. A obrigação de conduzir o Atlético é algo que é quase imensurável,